Olá, queridos alunos, eu sou o professor Mário Jorge e vamos dar prosseguimento à disciplina Formação Econômica Brasileira. Hoje estaremos abordando assuntos relativos ao período antecedente ao descobrimento do Brasil, ao período pré-colonial e período colonial brasileiro. O Brasil foi descoberto em 1500 justamente num período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Média, que tem como principal atividade econômica na Europa o feudalismo. O feudalismo que é fundamentado na agricultura e nos feudos, que eram as grandes propriedades de terra pertencentes aos senhores feudais, que cediam parte dessas terras aos colonos, essas terras chamadas de mansos, para a produção na agricultura. Nesse contexto, os colonos pagavam aos senhores feudais através de produtos, taxas e até mesmo prestação de serviços nas terras dos senhores feudais. É na Idade Média também que acontece a formação do Estado português, exatamente no século XII. Dom Afonso Henrique, lá do Condado Portucalense, trava lutas contra as tropas leonenses e contra os mouros em busca da libertação, da desvinculação de seu território da Galícia. Isso precisamente no ano de 1143. E obtém sucesso. Em 1147 ele avança para o sul e consegue expandir o seu território. O fim da Idade Média acena com uma série de transformações culturais, sociais, políticas e econômicas na Europa. E é nesse contexto que o Brasil é descoberto em 1500. No entanto, o Brasil, a coroa portuguesa, passa 30 anos sem desenvolver nenhum projeto de realmente efetização da colonização do Brasil. Os primeiros 30 anos, conhecido como período pré-colonial, representam o período em que as atividades que envolviam o escambo, que eram trocas feitas pelos invasores estrangeiros com os indígenas. Uma outra característica bastante marcante do período pré-colonial é justamente as feitorias, que eram construções rústicas, isoladas, que não davam proteção ao território brasileiro nesse momento, que eram alvos de saques por corsários e piratas em busca da nossa maior riqueza, que era o pau-brasil. Como vimos, o período pré-colonial brasileiro é característico pela ausência da coroa portuguesa no nosso território. Nesse período, as invasões estrangeiras em busca do pau-brasil despertou a atenção da coroa para que produzisse algo aqui no Brasil. É aí que entram o primeiro projeto de colonização do Brasil, que são as capitanias hereditárias. Elas eram regidas por basicamente dois documentos: a Carta Foral e a Carta de Doação. A Carta de Doação era o documento que fazia todo o trâmite de doação das donatárias ou as capitanias para os donatários, que eram os proprietários das capitanias, dizendo da hereditariedade. Nesse documento era instituído que os proprietários das capitanias não poderiam vender essas terras ou repassar para um outro proprietário. E a Carta Foral era a carta que determinava os direitos e deveres, que dava os plenos direitos e deveres aos donatários das capitanias, inclusive dando o poder de decretar a pena de morte, se necessário. É importante citar também que a Carta Foral determinava o pagamento de taxas e impostos por parte dos donatários para a coroa portuguesa. O advento das capitanias hereditárias no Brasil dá início à nossa cultura do açúcar, da cana-de-açúcar, que produz o açúcar, que naquele momento era um produto de grande valor na Europa, muito requisitado pela sociedade europeia. O ciclo do açúcar representa a consolidação da colonização brasileira. E tem algumas características importantes que nós vamos citar agora. Primeira, a mão de obra utilizada, mão de obra escrava e mão de obra indígena. Nesse contexto, é importante que nós possamos entender que a mão de obra indígena ela foi bastante problemática para o cultivo da cana-de-açúcar, em virtude de que os índios que aqui habitavam, eles não tinham a cultura de trabalhar, de cumprir horários, muito menos de receber ordens. Isso causou uma série de transtornos aos plantadores, aos grandes latifundiários, em função de querer escravizar esses índios. Caracteristicamente,
o ciclo do açúcar tinha a sociedade como uma sociedade patriarcal. O poder político, econômico e social se centralizava no senhor de engenho. Afinal, ele era quem detinha todo esse poder, essa capacidade de gerar opiniões e tomar decisões naquele momento histórico do Brasil. Então, queridos alunos, hoje nós vimos a história da formação econômica brasileira desde a Idade Média, com o processo que envolveu a economia europeia do momento do descobrimento do Brasil. Falamos também sobre o período pré-colonial brasileiro, chegando também às capitanias hereditárias, que foram exatamente o primeiro passo para a colonização do Brasil, né? E as atividades implementadas pelas capitanias, no caso o ciclo do açúcar, que foi de fato a solidificação da colonização brasileira. E na próxima videoaula estaremos abordando o tema a mineração no Brasil, também fazendo parte da colonização, né, da efetivação da colonização brasileira. Então, continue conosco, acompanhe nossos materiais na nossa sala virtual e até a próxima aula.